Eu trouxe um pouquinho sobre a lei, sobre o que a nossa Constituição vai falar sobre Estado laico, porque eu queria que a gente tivesse em mente algumas palavras que eu acho que são muito importantes. Primeiro, que é a liberdade de consciência e de crença e proteção aos locais de culto e suas liturgias. A gente já até falou agora no evento passado como o Estado laico ainda é o mecanismo que a gente tem de defesa, de que as pessoas possam atuar as suas religiosidades. E aí depois, prestação de assistência religiosa nas entidades civis e militares de internação coletiva. A gente começa a entender que, apesar de um Estado laico, a religião pode permear algumas instituições, desde que seja para prestar uma forma de assistência, porque isso é uma coisa comum aqui no Brasil, né? Isso já faz parte da nossa cultura. E aí que não será privado de direitos por motivo de crença religiosa ou de convicção filosófica ou política, salvo se as invocar para eximir-se de obrigação legal a todos. E eu acho isso, nesse momento, nesses últimos meses, nessas últimas semanas, uma frase super importante para a gente lembrar. No artigo 19, que ele vai falar um pouquinho mais sobre a questão do Estado laico dentro do Estado, diz que é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e municípios estabelecer cultos religiosos ou igrejas. Só que o Estado laico deixa uma brecha, a não ser que essas ressalvada na forma da lei a colaboração de interesse público. E como eu determino o interesse público? Serão fixados conteúdos mínimos do ensino fundamental, então o ensino religioso se torna de matrícula facultativa. O que eu quero trazer nesse primeiro momento? A gente tem assegurada a participação da religião na sociedade, seja na liberdade de cultos, seja de maneira como uma assistência social, como sempre foi. O Estado laico vai manter essa liberdade da religião participar da sociedade, mas não do Estado, com uma ressalva, que seja de interesse público. E essa ressalva, ela acaba sendo uma brecha muito sutil, porém muito usada, para a gente começar a entender por que o Estado não é tão laico assim. E por fim, que eu acho uma coisa super importante, que é a questão da educação sobre religiões. Então a religiosidade não está fora da nossa educação, mas por algum motivo também ela não está exatamente dentro da nossa formação formal de educação. Como a gente vai falar um pouquinho de Estado laico e eu queria falar principalmente sobre as minorias e as religiões afro, vamos lembrar sobre o que foi essa grande liberdade que os nossos colegas tiveram com a abolição. Eu queria trazer esse momento histórico, peço licença aos historiadores da sala, que quando foi em 1850 teve a proibição do tráfico negreiro no Brasil. E se eu não me engano, nesse mesmo ano também foi feita uma lei sobre a disposição das terras, que nas entrelinhas deixava muito claro que os negros, escravos ou não poderiam ter terras. Em 1870, já havia antes, mas principalmente em 70 começa o chamamento dos imigrantes. Havia uma preocupação implícita não somente com a mão de obra, mas também com o embranquecimento do país. 1871, a lei do ventre livre, 88, finalmente a abolição. Só que chega em 1941, a gente tem uma lei que, na verdade, ela só formalizou uma atitude de que a polícia já tinha, chamada Lei da Vadiagem. O que era isso? Vamos pensar o seguinte, quando se aboliu a escravidão, e aí os negros não podiam ter propriedade e eles também não eram chamados para trabalhos formais porque esses trabalhos ficavam com os imigrantes. Para onde eles foram? O que acontece com eles? Eles acabam então se disseminando nas periferias das cidades que estão começando a crescer e se urbanizar. A partir de 1941, essa lei formaliza uma atitude que é: se alguém está na rua sem fazer nada, ela pode simplesmente ser presa. E essa lei ela só foi revogada em 2012. Em 1951, foi finalmente a discriminação racial
dada como contravenção penal, ainda que leve. Mas a gente já começa a pensar que o racismo, poxa, não é legal, não é uma coisa da hora de fazer. Em 1988, vem então a nossa Constituição atual e em 89 o racismo se torna crime. Foi mais de 100 anos, desde a proibição do tráfico e quase 100 anos da abolição, que realmente se criminalizou essa discriminação racial, que até então não era um objeto do direito da legalidade brasileira. Esse estudioso, ele trabalha para o IPEP e ele fez um estudo de o que aconteceu com essa demandada dos povos negros quando se deu o ato da abolição. Então, o que ele diz? A campanha abolicionista, em fins do século XIX, mobilizou vastos setores da sociedade brasileira. No entanto, passado 13 de maio de 1888, os negros foram abandonados à própria sorte, sem a realização de reformas que os integrassem socialmente. Por trás disso, havia um projeto de modernização conservadora que não tocou no regime do latifúndio e exacerbou o racismo como forma de discriminação. Em outras palavras, a gente faz uma abolição da escravatura, mas a gente não integra o negro à sociedade. E aí, o que a gente está falando? Essas pessoas, elas tinham não só uma forma religiosa diferente, como uma forma de cultura diferente. Assim como a Manu já adentrou um pouquinho, a gente já sabe, como ela falou, que eles não tiveram interesse da Igreja Católica, que até então era dominante, de serem evangelizados. E até porque eles eram entendidos, e isso a gente vai ver em vários estudos psiquiátricos dessa época, de que era compreendido de que o negro não tinha a capacidade intelectual de entender o cristianismo. Quando, na verdade, é que o conceito de religião europeu nem sequer dava conta do conceito de religiosidade africana, que não é um conceito de uma religião separada da comunidade e da cultura, porque é uma forma, eu vou usar a palavra religião, mas está equivocada, na falta de outro vocabulário, é uma religião que faz parte do sistema familiar e é parte da própria identidade do indivíduo. Por quê? Todo mundo sabe que as religiões afros, ela vai ter como um tema mais central e muito mais comum para todo mundo conhecer, o culto aos antepassados. Gente, antepassado foi meu parente, é da onde eu vim. Então, eu não posso cultuar o seu antepassado ou o seu. Até posso ter um grande respeito por ele, mas não é o meu antepassado e não é a minha identidade. Por isso, os movimentos que a gente vê de resistência religiosa da cultura negra não é só a religião, é uma identidade familiar, cultural e de origem. E essas resistências, como que elas se deram? Bom, para começar, os orixás acabaram se nomeando sob o manto dos santos católicos. Essa que a gente chama de sincrético, esse sincretismo maravilhoso, na verdade foi pura sobrevivência. Música, dança, capoeira e a tradição através da oralidade. Então, toda a estrutura cultural que foi sendo desenvolvida nessas periferias por essas comunidades negras era uma forma de resistência. Era religiosa? Não, era cultural e a religião fazia parte dessa cultura. Eu trouxe então alguns modelos, né? Como por exemplo um que todo mundo gosta, que é o carnaval. Tudo bem que tem alguém que fala, não detesto carnaval. Mas o carnaval é uma grande festa brasileira. E aqui a gente tem um orixá, o Mulu. Isso foi em 2007, a Vai Vai fez um enredo chamado No Xirê do Anhembi, a Oxum mais bonita surgiu, Menininha, mãe da Bahia e a Lorixá do Brasil. Sim, eles fizeram um enredo da escola de samba para homenagear a menininha, quem não conhece, ela é uma mãe de santo do candomblé, muito conhecida e muito importante para estruturar o candomblé no Brasil, né? E qual que é o contraparte que eu queria falar aqui? Apesar de não ser bem vista essa cultura negra, ela é grande parte dos enredos de escolas de samba. Grande parte das fantasias de carnaval.
Quer dizer, então existe aquele processo de tornar exótico, de que é bonito de ver, mas ali na passarela só em fevereiro que está tudo bem. Religião, música e dança, proteção da cultura e da identidade negra. Em 1930, surgem as primeiras escolas de samba no Rio de Janeiro e em São Paulo. Esse estudo da Alexandre, que é da Regina, ela é doutoranda aqui, tá? Então é um estudo muito bacana, quem quiser depois ver na bibliografia. Mas vamos lá. Na década de 30 a gente vai ver essas escolas de samba e além da religião, rodas de capoeira e samba eram perseguidos pela polícia e pela Igreja Católica. Então, ao mesmo tempo que você tinha toda uma propaganda das festas e da cultura negra como algo a ser vendido para o exterior, ele aqui dentro continuava sendo perseguido. Tanto que nessa lei da vadiagem, o que mais se perseguiam eram as rodas de samba, né, que eles faziam nos pés dos morros. E aí foi através da conversa entre algumas mulheres do Rio de Janeiro com alguns delegados de polícia, porque elas eram mães de santo e aí elas cediam favores espirituais, que ela conseguiu que as rodas de samba pudessem se manter e aí fundasse as escolas de samba. Então a Alexandre vai dizer assim, outro dado que marca o surgimento das escolas de samba é a participação das tias baianas, que chegaram ao Rio de Janeiro no início do século XIX e se tornaram as grandes protetoras do movimento festivo dos negros e pobres na Praça 11, ali no Rio. Eram geralmente mães de santo que abençoavam os desfiles de ranchos e patrocinavam rodas de samba, que eram realizadas ao final de cultos religiosos, as chamadas macumbas cariocas. E aí eu quero trazer algumas coisas muito curiosas que a gente tem. Então, esse ano foram quase 5.000 horas de música e festa em Salvador no Carnaval, com mais de 850 mil turistas. Uma grande festa. Para meses depois, aqui em outubro, uma livraria flutuante pediram oração porque ela estava aportando na cidade conhecida pela crença em demônios. Então a gente tem aí meses de diferença, uma visão completamente diferente sobre a mesma cultura, sobre a mesma religiosidade, que é no mínimo curioso, não? E aí eu queria chamar um pouquinho para essas vozes de ódio, que depois que tudo é festa, tudo é muito bonito, mas chega a quarta-feira de cinzas e aí? Entre 2011 e 2015, a imprensa noticiou cerca de 22 assassinatos de pais ou mães de santo e 95 agressões físicas, incluindo crianças. Religiões afro-brasileiras somam 71% do total de violências por intolerância religiosa. E só no Rio de Janeiro, em 2019, 15 templos foram fechados à força em Duque de Caxias, 10 em São João do Meriti e 10 em Belford Roxo. A gente está falando de 35 templos. Essas denúncias de discriminação aumentam 5,5% em 2018, uma outra notícia. Então, assim, o que a gente está tentando falar aqui? Que embora essa cultura tenha gerado grandes festas, grandes manifestações culturais, o nosso samba, o nosso carnaval, fantasias e tudo mais, há um ódio escondido muito perverso ainda, e que ainda resiste e que cada vez parece que está aumentando. O racismo religioso. Não dá pra gente falar em intolerância religiosa e não começar a entender que, apesar de Umbanda, Candomblé não é só de pessoas negras hoje, mas fundamentalmente são religiões afro-brasileiras. E a gente precisa levar em consideração como o Brasil tratou as suas comunidades afros desde o começo. Então, o Peixoto, ele é um psicanalista que ele vai fazer uma parte muito bacana, um texto muito legal sobre o discurso do ódio, né? E ele vai dizer assim: o racismo assegura, portanto, a função da morte na economia do biopoder, sobre o princípio de que a morte do outro equivale ao reforçamento biológico de si mesmo, como membro de uma raça ou de uma população, como elemento vivo de uma pluralidade coerente e viva. Porque quando eu vou ter um racismo, quando eu vou ter uma intolerância sobre uma determinada raça, eu vou pegar tudo sobre essa raça. Não é só
um contexto religioso, né? Então eu preciso pensar, e a gente vai lembrar que aquela religiosidade afro, ela engloba toda a cultura, então ela engloba corpo. O corpo afro, ele é falante, ele é berrante, né? O pensamento, a forma de pensar a religião é diferente, a cultura e a crença moral, que eu não vou entrar, acho que a Manu, sobre a crença moral, já deu um bom pra gente. O que é biopoder? Só pra gente, vou explicar bem rapidinho, que é um conceito do Foucault, que diz: o conjunto dos mecanismos pelos quais aquilo que na espécie humana constitui suas características biológicas fundamentais vai poder entrar numa política, numa estratégia política, numa estratégia geral de poder. Então, o biopoder, ele é como a sociedade. As sociedades ocidentais modernas voltaram a levar em conta o fato biológico fundamental de que o ser humano constitui uma espécie humana. E aí, quando a gente vê essa questão de um racismo e de uma inferiorização de uma raça, a gente entende que alguns seres humanos são mais humanos que outros. E aí eu quero trazer para vocês alguns exemplos disso. Eu juro que essa propaganda é de 2010 e 2011, ela não é antiga. E ela começa dizendo: é pelo corpo que se reconhece a verdadeira negra. E está vendendo uma cerveja. A mensagem é muito clara, né? De que, na verdade, ele está vendendo uma ideia de que esse corpo também é um objeto de consumo. Bom, aqui a gente vai ter duas propagandas. Uma de 1783, que fala que o menino está dando banho no outro menino e aí ele sai todo feliz porque ele ficou branco. E a gente tem aqui, se eu não me engano, isso é 2017, uma campanha de um cosmético que o antes e o depois é de uma mulher negra e depois ela, linda, maravilhosa porque usou o produto, está loira e branca. Claro que isso gerou uma grande revolta. Corpos que não falam. Eu acho super importante a gente falar sobre isso. E mais do que esse corpo físico, né? Que corpos que a gente está discutindo quando a gente fala de um racismo religioso? O corpo físico. Então a gente vai ter toda uma moralidade cristã incumbida num corpo físico, independente se esse corpo é cristão ou não. Então, questões de aborto e gênero, modos de se vestir, né? A mulher, bela, recatada e do lar. Menina veste rosa e menino veste azul. O corpo cultural. Hoje em dia a gente está vendo aí várias mazelas sobre a nossa produção artística, sem levar em conta que por muito tempo e até hoje, grande parte das nossas influências foram norte-americanas e europeias. Quantos filmes chilenos vocês assistiram esse ano? Bolivianos? Então, e a censura? O corpo-mente, que se dá através dessa elaboração do biopoder na educação e na mídia. E o corpo sagrado, finalmente, esse corpo que realmente atua na religiosidade, vai ser valores cristãos e políticas públicas baseadas em valores eurocêntricos, que não é nem um cristianismo da Igreja Católica Popular no Brasil, é um cristianismo importado, como a Manu bem falou. E aí eu queria finalizar trazendo para vocês qual é o corpo do nosso Estado laico hoje. Esse daqui foi uma Câmara do Congresso, fez essa composição e no comecinho do ano, deve ter mudado talvez não muito. Nós temos deputados federais 75% de brancos, com 4,09% de pretos e 20% pardos. Amarelos, indígenas não dão nenhum por cento. E aqui os senadores, fica maior ainda, 82% de senadores brancos. E aqui do lado a gente tem um culto, que foi acho que há uns 2 meses atrás, se não me engano, onde na Câmara dos Deputados o presidente está recebendo as bênçãos de outros religiosos ali na Câmara, num momento em que a Câmara estava atuando para decidir algumas coisas sobre a Previdência.
né, no momento de discussão sobre a nossa previdência. Então, no momento em que o Estado está atuando, é feito um culto. E eu não sei se vocês perceberam, mas a grande parte também são de homens brancos. Por fim, eu queria cutucar a nossa turma para perguntar quantos especialistas e cientistas da religião estão participando no espaço público da discussão do Estado laico. E lembrar que hoje a gente está deixando essa discussão para quem não é técnico, quem não é cientista da religião, para quem não tem a formação que hoje a gente está aqui debatendo para ter. É isso, obrigada.